Você já parou a pensar que é possível estar dentro da igreja, falar com o Senhor, cantar louvores e mesmo assim estar longe dele? Vivemos em uma época que é fácil ter aparência de fé, mas vazios por dentro. Ter conhecimento bíblico, mas um coração frio. Ter uma estabilidade material, mas uma alma quebrada. E o pior, que muitas vezes nem percebemos. Achamos que está tudo certo, porém está totalmente ao contrário. Foi exatamente isso que Jesus denunciou à igreja de Laodiceia. E hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre isso, sobre o perigo dessa autossuficiência espiritual, sobre como é fácil aparentar estar forte em Deus, mas na realidade está totalmente fraco e vazio. E o mais importante, como voltar à verdadeira riqueza, a cobertura e a visão espiritual. Bom, dando um contexto geral da carta, Jesus está se direcionando às 7 igrejas da Ásia. E bom, nesse versículo em específico que vamos ver, que está em Apocalipse 3, dos versículos 17 ao 18, ele trata em específico com a igreja de Laodiceia. E antes de iniciarmos, quero compartilhar com vocês o contexto na qual foi escrito essa passagem de Apocalipse. Bom, em primeiro lugar, Laodiceia era uma cidade rica, extremamente rica. Ela era conhecida por ter um centro bancário influente, que, até uma curiosidade, em 60 d.C., Laodiceia foi afetada por um terremoto e recusou a ajuda do Império Romano para se reconstruir, alegando que eles eram autossuficientes e que tinham condições para se autobancar. E quem relatou isso foi o historiador Tácito, que comprova a autossuficiência e a riqueza desse povo. Além disso, Laodiceia era famosa pela sua produção de tecidos finos, especialmente chamada a lã de Laodiceia, que era uma espécie de ovelha negra que tinha uma lã macia, brilhante e escura. Era uma das mais famosas da região. E por fim, a reputação médica da cidade. Laodiceia era um grande polo na questão de medicina. Eles tinham diversas escolas de medicinas, ligadas ao deus Asclépio, que é o deus da cura na mitologia deles. E um dos produtos mais famosos dessas escolas era chamado o pó frígio, que era um colírio usado para problemas de visão. Sabendo disso, os versos na qual destaquei, o 17 e o 18, trata exatamente sobre essas questões com a igreja de Laodiceia, falando que ela é pobre, cega e nua. Mas, como vemos aqui no contexto histórico da cidade, não é isso que podemos ver. Então, seria uma falha de Jesus? Bom, posso afirmar para você que não é uma falha ou um engano, mas sim uma mensagem por trás, que nos leva tanto à igreja de Laodiceia quanto a nós termos uma reflexão profunda sobre como está as nossas vidas. Apesar da riqueza material da cidade, Jesus diz: você é pobre. E como isso é possível? A resposta está no próprio versículo, onde nos fala: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Aqui Jesus confronta uma igreja que se achava rica, mas era espiritualmente vazia. E para entendermos melhor o que é esse ouro refinado, na qual Jesus fala aqui para a igreja de Laodiceia, podemos olhar para o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 12 ao 15, na qual nos fala: se alguém constrói sobre esse fundamento, com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Paulo nos lembra que tudo o que fazemos será testado pelo fogo, e só aquilo com base em Cristo, com um propósito e fé, permanecerá. O resto, feito por vaidades, orgulho, ganância, queimará como palha. Então, quando Jesus diz que você é pobre, ele está fazendo uma sátira clara à riqueza da cidade, mas espiritualmente pobre. E isso nos leva a uma pergunta essencial: o que estamos construindo na nossa vida?
vai resistir ao fogo ou vai ser queimado com a palha? Só um adendo. Quando Paulo diz aqui que tudo será testado pelo fogo, não necessariamente está ligado à salvação, pois sabemos que a salvação não é por obras, mas sim pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, e para que nenhum homem se glorie. Jesus continua dizendo que a igreja estava nua. Na Bíblia, a nudez pode significar algumas coisas, como vergonha, vulnerabilidade ou até mesmo exposição espiritual, que no caso seria a ausência da cobertura divina. Essa imagem já era retratada no Antigo Testamento, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 16. Deus fala com Israel usando uma metáfora, que o povo é como se fosse uma mulher nua e exposta, até que o Senhor, em sua graça, a cobre e a embeleza. Sendo assim, o revestimento de Deus pode significar dignidade, proteção e honra. Jesus, ao dizer, compre de mim vestes brancas para se vestir, está exatamente oferecendo isso. Ser coberto com a sua justiça e não de aparências vazias. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 2 Coríntios, do capítulo 5, os versos 2 ao 4, na qual nos fala: enquanto estamos nessa casa, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, para que não sejamos achados nus. Aqui diz que não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E, em outras palavras, a nudez é estar sem preparo para a eternidade, enquanto vestes brancas representam as vestimentas de Cristo. Laodiceia achava que estava tudo certo, mas na verdade era frágil, desesperada e sem a cobertura do Espírito. E será que nós realmente estamos sendo revestidos por Cristo? Ou apenas mantendo uma aparência fictícia cristã? Por fim, Jesus aponta a cegueira espiritual da igreja. E aqui, mais uma vez, uma crítica à realidade da cidade. Laodiceia era reconhecido pelo seu famoso colírio medicinal, mas mesmo assim Jesus diz que eles eram cegos. E essa cegueira não é física, mas sim espiritual. A igreja não conseguia enxergar a sua verdadeira condição diante de Deus. Estavam cegos pela sua autossuficiência, pela religiosidade morna e pela ilusão que tudo ia bem. Em 2 Pedro, no capítulo 1, os versículos 5 ao 9, o apóstolo trata exatamente sobre essa cegueira, onde nos diz: aquele que não tem essas coisas, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, é cego, vendo só o que está perto e esquecendo-se da purificação dos seus pecados. Pedro descreve isso como uma miopia espiritual, ver apenas o que está perto, o imediato. O cristão que não cresce na sua fé, que não a desenvolve, se torna cego ao que verdadeiramente importa: a eternidade, a graça recebida e o chamado de Deus. Jesus, então, oferece o remédio. Compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Esse colírio representa a ação do Espírito Santo e da Palavra, que nos revela a nossa condição real e nos fazem enxergar com clareza o caminho que Deus tem para nós seguir. Muitos estudiosos entendem que as 7 cartas à Igreja da Ásia são, na realidade, representações de períodos da história. E o grande problema é que a Igreja de Laodiceia, como vimos aqui, representa o nosso tempo. Nós, cristãos de hoje em dia, vivemos em dias que muitos estão mornos, confiando em suas posições, títulos ou conquistas. Porém, espiritualmente, pobres, cegos e nus. Vivemos em um tempo que muitas vezes a fé é superficial, a aparência é mais valorizada do que o coração, e a visão espiritual se limita no aqui e agora. No versículo 16, que antecede os versículos na qual meditamos hoje, Jesus tem um recado forte para essas pessoas. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E a pergunta inevitável é: será que estamos vivendo como Laodiceia? Achamos que está tudo bem, porém, na realidade, estamos vivendo o completo oposto daquilo que Jesus espera de nós. Mas, nos versos seguintes, temos uma esperança. Jesus não fala esses textos para condenar, mas sim como motivação para restaurar. Atente-se nos versículos 19 e 20, onde ele nos fala: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se, pois, zelosos arrependente, eis que estou à porta e bato. Isso tudo é um convite ao arrependimento, à restauração da comunhão com Ele. E esse convite continua de pé até os dias de hoje. E se Jesus estivesse escrevendo uma carta para você, quais pontos ele abordaria? Positivos ou negativos? Lembre-se de Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é o chamado: abandonar o orgulho, a frieza, a falsas aparências e seguir o verdadeiro evangelho. Comprar ouro puro, um ouro refinado, vestir-se de vestes brancas, ter os olhos espirituais abertos. Que o Senhor nos ajude a não apenas ouvir essa carta, mas responder com arrependimento e fé viva.